Meus irmãos, o Evangelho da Quinta-feira Santa é o Evangelho do lava-pés. Jesus lava os pés dos discípulos. Uma das coisas que nos chama a atenção no Novo Testamento é que o evangelista São João não descreve a instituição da Eucaristia. Nós podemos perguntar, por que será que ele faz isso? Será que para São João a Eucaristia é uma coisa secundária, de pouca importância? Essa opinião é equivocada, porque nós temos no capítulo 6 do seu Evangelho uma verdadeira teologia sobre a importância da Eucaristia. Só ele traz esse discurso. Lá nós vemos Jesus falando coisas valiosas sobre a Eucaristia, inclusive dizendo que é o meu corpo, que é verdadeira comida, que é comida para a vida eterna, que quem não comer do seu corpo não entrará no reino de Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. A verdade é que São João notou que havia uma grande lacuna dentro da comunidade cristã. A comunidade cristã era muito zelosa em celebrar, como Jesus Cristo tinha dito, fazer isso em memória de mim. A comunidade cristã era muito zelosa na celebração eucarística, mas Jesus não ficou só nisso. Ele também falou sobre o amor. Com relação à instituição da Eucaristia, esse assunto já estava bem desenvolvido pelos outros evangelistas e também pelo apóstolo Paulo. Através deles nós sabemos que Jesus Cristo instituiu a Eucaristia numa ceia pascal judaica e que ele não, vamos dizer assim, não criou do nada. Tem as suas raízes plantadas na tradição judaica. Ele fez algumas inovações, é verdade. Ele disse fazer isso em memória de mim, disse eis meu corpo, eis meu sangue. O momento exato em que ele instituiu a Eucaristia é no momento do terceiro cálice. A ceia judaica possui 4 cálices. É aquilo que São Paulo nos fala e testemunha, o cálice da bênção. Ficamos sabendo também que, se para o povo judeu a ceia pascal tinha um significado de libertação no Egito, Jesus deu um novo significado, a passagem da sua vida para a morte. Ele associou a ceia pascal com a sua ressurreição. Mas, como disse, Jesus não fez somente isso, não somente instituiu a Eucaristia na Quinta-feira Santa, ele também nos deu o mandamento do amor. Então, ao invés de narrar a instituição da Eucaristia, São João vai narrar a instituição do mandamento do amor. E ele faz isso de uma maneira concreta, de um exemplo de serviço e não de um longo discurso de Jesus. Ou seja, Jesus não ensina falando, mas ensina fazendo. Você sabe que as narrativas da ceia, da última ceia, em todos os evangelistas, inclusive em São João, elas tematizam e explicam o sentido que tem a paixão de Jesus que segue a última ceia. Diferente de São Paulo, que podemos dizer assim que é monofásico, que diz assim que a salvação está unicamente na fé em Jesus, sem a prática das obras, São João é bifásico. A salvação se dá pela fé em Jesus e pelo amor ao irmão. E ele mesmo diz assim em suas cartas: quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é um mentiroso. Logo no começo, São João já diz o sentido da paixão de Jesus. Antes da Páscoa,
Sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então a paixão de Jesus para São João tem esse sentido de demonstração de máximo amor de Jesus. Então, o gesto em que Jesus nos demonstra o seu imenso amor por nós. Começa no versículo 2 dizendo assim que o diabo já pusera no coração de Judas, filho de Simão, o projeto de entregá-lo. Aparece apenas 2 personagens aqui nomeados nesse texto, Judas e Simão. Mas nós sabemos que a ceia pascal tinha bastante componentes. Os outros apóstolos e mesmo discípulos. O texto aqui diz que São João diz que Jesus lavou os pés dos discípulos, mas vai falar mais para frente. É de supor também que, sendo uma ceia pascal, a presença de mulheres e de criança. Por quê? Porque existia uma função na ceia pascal judaica que devia ser feita por mulher. Acender as velas no início da ceia. E depois existia uma outra função dentro da ceia, que é fazer perguntas. É a criança que fazia isso. Então, podemos supor que a ceia não se reduzia apenas aos 12 apóstolos, mas tinha um número bem maior de discípulos, inclusive mulheres e crianças. O texto fala que Jesus se levanta da mesa e ele depõe o seu manto. Mas alguns comentadores dizem que não foi somente o manto que Jesus tirou. Ele tirou toda a sua roupa. Ele ficou somente com as roupas de baixo. Perizoma chama, uma espécie de tanga. Esse saiote que a gente vê no crucifixo. Então Jesus Cristo ficou naqueles trajes. Esse é o traje do escravo. Do contrário, você não compreenderia o grande escândalo que São Pedro sentiu por Jesus. Não é simplesmente porque ele está se humilhando de lavar os pés, porque essa função já era humilhante. O Talmud, que é um comentário da Torá judaico, dizia que somente escravos não judeus faziam esta tarefa de tão humilhante que ela era. Mas vejam só, ele se vestiu como escravo, ele está somente com o perizoma. E depois aqui o texto continua dizendo que ele verteu água numa bacia. Estamos no Evangelho de João. E ele é um evangelho rico em simbologia. É uma evocação, sem dúvida nenhuma, a uma passagem do Êxodo, quando Moisés bate com a vara na pedra e jorra água, a água que vai matar a sede daquele povo que estava morrendo. E também aqui podemos ver uma alusão ao batismo, que é o sacramento que vai nos dar vida nova. Bom, quando chega a vez de Pedro, a coisa fica dramática. Pedro não entende nada do que está acontecendo e ele quer poupar Jesus num grande vexame. Ele protesta e não quer que Jesus lave os seus pés. Até que Jesus disse, se você não deixar eu lavar seu pé, não terá parte comigo. Aí ele quer que lave a mão, quer que lave a cabeça. Aí aí o que acontece é que Jesus fala para ele, olha, quem já se banhou, está puro. Não precisa mais do que lavar os pés. Aqui, com certeza, é uma referência que São João está fazendo ao batismo. Por quê? O sacramento que de fato nos purifica é o batismo. Mas o amor é o que nos mantém puros. Então veja só, São Pedro não compreendeu a lição de Jesus. São Pedro pensou que Jesus estava ensinando a grande humilhação que nós vivemos que o discípulo deve ter do mestre. Mas não, nós estamos no Evangelho de João. Para o Evangelho de João, a morte de Jesus é glorificação. Então, não é que não foi humilhante para Jesus lavar os pés, mas isso não é o enfoque que São João está querendo nos transmitir. Tanto é verdade que depois que lava os pés do discípulo, ele se põe as vestes e ele vai dar grande ensinamento e perguntar, vocês compreendem o que eu acabei de fazer? Não tinham compreendido nada.
Então, na verdade, o que ele tinha feito é um gesto de amor. Ele queria que, de hora em diante, seus discípulos fizessem o mesmo. Olha, diz, o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que o enviou. Se eu, sendo mestre e discípulo, lavei os pés de vocês, eu fiz para dar o exemplo. Então, a grande lição do lava-pés não é tanto a lição da humilhação de Jesus, mas a lição do amor. O amor cristão, o amor que Jesus nos ensina, ele não é emoção, sentimento, olha, eu gosto de você, não é romantismo, é doação, é serviço. E a máxima expressão do amor de Jesus está na doação total que ele faz de si mesmo, morrendo na cruz por nós. Isso que é a grande lição do lava-pés. Amém.